Pai do Senhor, meus irmãos, vamos aí iniciar mais uma pré-aula. Hoje, a lição de número 6. Igreja, organismo e organização. E aí eu já deixo uma pergunta. Qual modelo de organização é a sua igreja? Como que a sua igreja é organizada? Ela se fala em 3 modelos e é uma dos que a gente vai tratar rapidamente. A sua igreja é episcopal, ela é presbiterial, ela é congregacional. Qual é o modelo de igreja que você atribuía ao seu ministério? É uma das coisas que a gente vai trabalhar nessa lição. Eu sou o evangelista Cavalcante, congrego aqui na Assembleia de Deus em Mauá, em São Paulo. E aí vamos ver o que a lição tem a nos ensinar. A leitura bíblica em classe, ela está registrada em Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7. Eu só queria ler alguns versículos, eu vou ler na versão NVT. O versículo 1 no capítulo diz assim: à medida que o número de discípulos crescia, surgia murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Tendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. E aí, aqui a leitura bíblica em classe, ela é muito interessante para abordar a questão que nós estaremos trabalhando nessa lição, a igreja como organismo e organização. Então, na leitura de Atos 6, a gente vê que surge um problema na igreja, uma dificuldade. Já existe uma organização quando a gente olha na questão apostólica, vamos dizer assim, já tem os apóstolos ali estão organizados no sentido de ministrar a palavra de Deus, de ensinar, de orar. Então já existe uma organização. Não é uma coisa, em outras palavras, a igreja não é uma coisa bagunçada. Então a gente está falando aqui bem lá nos primórdios da igreja primitiva. Então Atos 6 ela vai ampliando esse horizonte e vai nos mostrando conforme a necessidade ou as dificuldades que vão surgindo no seio da igreja, como essa igreja que é um organismo, né, vivo, como que ela vai se organizando para atender as demandas que vai surgindo na igreja, principalmente na questão eclesiástica, assim, na sua formação eclesiástica, na questão da liderança. A introdução, nessa lição, teremos um propósito de evidenciar a importância da organização eclesiástica, diferenciando do institucionalismo e o legalismo. Para tal, tomaremos como base de estudo o exemplo da igreja primitiva, que, embora possuísse uma estrutura organizacional simples e ainda em desenvolvimento, era visível e eficaz, que a gente leu em Atos 6. A gente vai ver isso em Atos capítulo de número 13, a gente vai ver isso em Atos capítulo de número 15. Então a gente vai ver a igreja se organizando dentro das dificuldades que vai surgindo conforme ela vai crescendo, ela vai expandindo. Tanto que, como estudaremos, vem servindo de inspiração para diferentes formas de governo eclesiástico ao longo dos séculos da tradição cristã. Conheceremos os principais modelos vigentes nas igrejas evangélicas do país, incluindo o aderido pela nossa denominação. No caso, o autor ele vai, no subtópico do tópico 3, ele vai falar do modelo da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, e tem até um subsídio, né, na lição de professores, onde ele vai dar mais vai esclarecer mais, porque no começo, né, dessa aula, da pré-aula, eu disse que qual o modelo da igreja. Por exemplo, nós somos do Ministério Sopro Divino, e aí os professores e
aos membros aí, quando a gente estiver abordando essa lição no domingo. Qual é o modelo nosso, Ministério Sopro Divino, de governo? E é interessante, já se adiantando um pouco, a gente vai ver que o pastor José Gonçalves, quando ele vai trabalhar dentro da estrutura de governo da Assembleia de Deus, e é interessante trabalhar dentro do livro de apoio, onde ele faz todo um apanhado histórico desde Gunaving, aí ele vai mostrar como que a igreja tinha uma preocupação na questão da organização, mas também tinha um cuidado de não virar de institucionalizar o seu funcionamento. Porque só dessa introdução histórica, quando surge o movimento pentecostal lá no início do século, na virada do século, em 1900, quando uma das coisas que se queixavam, que é as lideranças, né, um dos motivos que leva a liderança a buscar lá dentro do movimento pentecostal, do contexto histórico pentecostal, tem livros, por exemplo, livros sobre um livro chamado século XX, acho que século XX é a história não contada, e aí ele conta a história do movimento pentecostal um pouco até antes, ele mostra lá no finalzinho do século XIX, mas quando ele entra no contexto americano, algumas coisas que ele fala como que a igreja ela estava bem institucionalizada. Então, pra você ter uma ideia, os irmãos terem uma ideia, o conceito de novo nascimento estava associado a uma nova vida na questão de prosperidade da vida, uma vida adquirida pelo trabalho, enfim. Então, esse virou um sinônimo de novo nascimento. Os pastores, eles eram assalariados, eles virou uma profissão, e a igreja ela estava muito engessada. Então você tem todo um sistema é como se fosse um clube, tá? Ou você tem um modelo, tanto o modelo católico, que é um sistema que você tem uma série de diretrizes que vem de cima para baixo, e aí as igrejas os seus representantes vão delegando até chegar a isso na diocese ou nas igrejas. Você vai ter o modelo anglicano, luterano. Então, enfim, a gente vai trabalhar um pouco mais para frente. Mas, em síntese, a gente tem essa aversão, vamos dizer assim, a esse sistema institucional que leva ao legalismo, levou ao esfriamento. Então, quando veio o movimento pentecostal, a boa parte do início do movimento pentecostal, principalmente ali na igreja apostólica ali, com William Seymour, enfim, os expoentes ali do pentecostalismo no início, uma das coisas que a gente vai ler o relato histórico é que os cultos eram um culto que não tinha eles não eram centrados em uma liderança. O próprio William Seymour, ele é um dos líderes, mas ele não é, no início não está centralizado nele. Então eles tinham até o começo do trabalho, o Duran que vai começar a trabalhar isso na questão histórica, quando ele vai relatar lá, mas é muito palpável, a gente vê nos relatos como eles tinham uma certa aversão na questão da liderança, por causa desse histórico da época da institucionalização da igreja, que fez com que o movimento ele tivesse uma certa resistência no começo a um formato centrado, vamos dizer assim, numa liderança. Mas depois o movimento ele se organiza, cria suas lideranças e segue em diante. Então, há um porquê que no começo havia uma certa dúvida, ou colocar resistência, entre aspas, aqui. Então, o objetivo da lição: aprofundar o entendimento acerca da igreja enquanto o corpo de Cristo como um organismo ordenado. Isso aqui é muito interessante porque a gente vem trabalhando desde a primeira lição, e é uma das temáticas da revista, que é a igreja como corpo de Cristo. Então, essa
maneira metafórica que o autor usa para que não o autor é o título, né, mas a própria Bíblia no Novo Testamento, nos escritos de Paulo, usa essa metáfora para se referir à igreja. E aí quando a gente se refere ao corpo humano propriamente dito, todos os membros que estão abaixo da cabeça, eles são direcionados, eles trabalham em unidade com a cabeça organizando e mandando as diretrizes. Então é a mesma ideia aqui de Cristo. Cristo é o cabeça do corpo, e esse corpo, como um organismo que se mexe, que é dinâmico, que não é estático, ele é comandado de uma forma unânime e dentro de uma unidade. Então o organismo seria isso. Só para os irmãos terem uma ideia, por exemplo, os próprios movimentos comunistas, eles, no início, eles começaram a estudar como que a igreja, como uma igreja, ela cresce, como que ela funciona nessa questão da sua organização. Então, já foi até objeto de estudo aí. Como que ela tem uma capilaridade muito grande, né? Ela se desenvolve muito rápido, e compreender por meio de exemplos da igreja primitiva a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável. Aqui é aquela questão da igreja, a gente tem a questão do organismo, que é a igreja universal, o corpo de Cristo, mas como que a igreja local, ela se organiza? Como é que essa igreja, que tem que ser viva e saudável, mas como que ela atua? Como a gente olha para ela? Como é a organização dela? Então, Atos 6 é um dos primeiros inícios dali de Atos dos Apóstolos, que mostra a igreja tendo uma dificuldade. E ela vai resolver na instituição dos diáconos, que vai começar a ajudar na estruturação de um problema da igreja local que surge lá por causa das viúvas. E aprender sobre as principais formas de governo da igreja segundo a tradição cristã. E a escolha de modelo da nossa igreja, aí o autor está falando da igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, né? Mas a gente vai trabalhar um pouco mais. A estrutura da igreja cristã. Então, como que a igreja ela é organizada? Como que é essa estrutura? A igreja ela é um organismo. A igreja ela precisa ter organização. E aí, né, vamos fazer um organismo e organização. Então, a igreja como organismo. Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constitui um ser vivo. E nesse aspecto, o corpo, com as diferentes funções de seus órgãos e membros, é entendido como estrutura física de um organismo vivo. E aí a gente vai ver Paulo usando essa metáfora em 1 Coríntios capítulo 12. Ele vai falar da própria Efésios capítulo 5, né, quando ele coloca Cristo como a cabeça. Então o organismo dá essa ideia de unidade, essa ideia de algo que é vivo, que está se movendo, né, e ela só é viva porque o corpo é que manda o comando. Então existe já uma organização na sua própria existência, tá? Então, como a gente vê a igreja, aqui poderíamos até falar na questão mística, sobrenatural, como ela existe. Agora, essa igreja, ela precisa se organizar. Então, a igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples, todavia existia. E aí ele vai dar os exemplos. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos, Atos 16:4. Então, a igreja ela não está desprovida de liderança. A igreja precisa de uma liderança. Uma coisa que a gente não vai ver no Novo Testamento é uma centralização extremada e absoluta numa pessoa específica. Então, a gente vai ter colunas, né? Paulo usa essa expressão das colunas da igreja, né? E a gente vai ver que a liderança da igreja ela estava descentralizada em Tiago, em Pedro, em João, no próprio apóstolo Paulo, tá? Então a gente tem uma descentralização, mas você tem os indivíduos que estão na frente, estão na liderança da igreja. E aí, quando a gente pega
por exemplo, Atos 2:42. Então a gente vai ver que os apóstolos cuidavam toda da questão doutrinária, da questão administrativa, e eles instituíam as lideranças regionais. Então a gente vai ver que a própria instituição dos diáconos em Atos 6, ela é trabalhada e ela é organizada pelos apóstolos. Então os apóstolos destinam os diáconos para servir uma determinada demanda que existia na igreja, e eles se dedicavam à oração e ao ensino da palavra. Então a gente vai vendo que havia toda uma organização. E depois a gente vai ver que quando o evangelho ele expande, ele avança nas fronteiras, e aí a igreja, que é no seu início majoritariamente, na sua maioria, ela é judaica, e aí a gente tem toda uma preocupação, nós temos uma atenção, porque você tem pessoas com mente judaica na questão da lei, na observância dessa lei, na questão de comportamento, na questão da sua religiosidade, da espiritualidade, e sem os gentios que estão entrando na igreja, que também tem um outro tipo de pensar, outro tipo de comportamento, uma outra maneira de religião, de se colocar diante da divindade. E aí está tendo algumas dificuldades, porque parte de um grupo de judeus estavam dizendo que, né, para entrar na igreja era necessário observar a lei de Moisés, isso na circuncisão, questão de alimento. E aí as lideranças da igreja da época, né? E a gente vai ver que o Tiago, em Atos capítulo 15, ali no concílio, ele é um mediador, né? Ele nem o texto, no meu ver, aí é uma opinião minha, eu não vejo ele se colocando como uma liderança. E aí eu vou pegar um exemplo aqui, que é mais conhecido, né, dentro do nosso contexto evangélico brasileiro. Ele não está numa pessoa de um bispo, como vamos pegar a ideia de um papa, né? Ele está mais como um mediador, ele está ali mediando a série de ocorrências que está acontecendo, e percebe que o Tiago é uma pessoa respeitada dentro da comunidade, né, primitiva da época, então ele toma a frente para mediar ali o concílio. Então, aí aqui é diferente, a gente só tem que aprender que uma igreja ela precisa ser organizada, uma igreja ela precisa ter uma estrutura de liderança. Eu não vou entrar agora na questão nos modelos contemporâneos, vamos dizer assim, que está para nossa época. Vamos só pensar ainda na questão lá primitiva. Então a gente está vendo pelos relatos daqui que a gente viu até agora que há uma organização simples, mas ela funciona. Ela é uma coisa muito estruturada. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, dentro desse contexto da igreja primitiva, a gente não tem templos, a gente não tem uma organização na administração, por exemplo, do imóvel, ou da questão nesse sentido. Não tem. A administração que está acontecendo ali é muito voltada para os aspectos da doutrina, do ensino, da oração, do socorro aos necessitados. Então a igreja, ela está a parte mais administrativa, ela é muito mais voltada para a necessidade espiritual e do socorro para as pessoas, do que numa estrutura mais grande, que isso só vai começar a surgir depois, aí, a partir do século II. Mas a gente vê que existe toda uma organização, mas se a gente tem que... aqui a gente tem que tomar cuidado para não entrar na questão da institucionalizar, que é como quando começa a surgir, principalmente no século II, acho que século III, IV, aquela questão da estrutura de uma igreja organizada, onde você tem todo um concílio de bispos, né, que as questões doutrinárias, as suas ordenanças vêm de cima para baixo, e todas as igrejas elas têm que obedecer, todas as lideranças estão sujeitas a um bispo único. Então ele manda ele tem um conjunto de regras, de doutrina, e ele coloca isso para os demais, e os demais têm que obedecer. E aí fica uma coisa vai ficar uma coisa engessada, e corre seriamente o perigo de entrar numa questão de um legalismo, e aí você fica, um conjunto de regras que você tem que obedecer,
que um conjunto de liderança que tem um bispo que tem uma centralização de poder e ele está trabalhando para que os outros obedeçam. Aí a gente vai ter um problema, porque a igreja perde essa questão do organismo, perde a sua dinâmica, porque ela perde, vamos dizer assim, a sua liberdade de agir. Então ela fica muito engessada. Então a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Então, organismo e organização, vimos que a igreja como corpo de Cristo é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Todo organismo precisa de uma organização, mesmo em estruturas mais simples. Então, não existe uma igreja que não tenha liderança. Não existe uma igreja que não vai ter uma organização mínima. Vai ter que ter um pastor, vai ter que ter uma pessoa que vai ter que liderar e ele vai ter que ter um conjunto de coisas que a gente vai trabalhar e a gente vai até ver agora muito no subtópico 2, do tópico 2, essa questão, por exemplo, da questão da liturgia. Então aqui a gente trabalha mais no aspecto local e ainda trabalhando dentro do aspecto do Novo Testamento. E aqui eu até adianto, já está no final do slide, mas eu já disse isso das lições anteriores, um dos livros que tem ajudado muito é Teologia Sistemática, Eclesiologia, como nós trabalhamos dentro de uma linha pentecostal, então eu trabalho dentro da teologia pentecostal, a teologia sistemática dentro de uma perspectiva pentecostal, porque vai trabalhar muito naquilo que da nossa organização, porque só adiantando aos professores, na próxima slide, ou no próximo tópico 3, a gente vai ver os 3 modelos mais conhecidos. Que quando a gente vai lá para a teologia sistemática, vai ser os modelos que ele vai trabalhar lá. E aí tem um outro livro que eu também indiquei, que é o Greg Ellison, que é a Eclesiologia. O Greg Ellison ele vai trabalhar nos 3 sistemas, mas ele vai ser mais, ele vai se aprofundar mais, ele fala, ele faz as definições, ele dá os exemplos. Então é um conteúdo onde o professor vai conseguir se aprofundar mais, tá, nessas questões da organização. E é até interessante, o próprio Greg Ellison, ele fala que quando ele está começando a falar sobre esse tópico, sobre a questão do governo, ele fala, é um assunto que dá sono. Por quê? Porque é uma coisa que você começa a ler e você vai ver que porque todo mundo vai dizer que aqueles modelos são bíblicos. Mas a gente vai ver que tem igrejas que são bem organizadas dentro de um sistema lá, mas tem igrejas que o sistema é híbrido. Pode ter os 2, pode ter os 3. Então não existe uma coisa assim, bater o martelo, esse é o melhor sistema, esse é o mais perfeito. Não existe isso, tá? Existe que cada um segue um modelo, mas cada modelo tem os seus benefícios, mas também tem a sua dificuldade. Então, no seu aspecto local, no contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Então, não tem como existir uma igreja e ela não é organizada. Então, a gente vai ver todas as igrejas dentro do Novo Testamento, e a gente sabe que as igrejas eram compostas nas casas. Possivelmente que um número que se trabalha, por exemplo, quando a igreja se reunia dentro das pessoas que tinham posse, que as suas casas eram maiores, a igreja podia chegar até a 50 o número de membros, tá? Por causa da própria estrutura da casa. Então, o máximo de pessoa que podia chegar a 50. A gente vê que Paulo ele alugava lugares, né, a escola de Tirano, aí podia ser que lá o número seja um pouquinho maior. Mas dentro das casas, onde as pessoas, alguns irmãos tinham uma condição financeira melhor, esse número podia chegar a ir até 50 pessoas. Mas a gente vê toda a questão da organização. Então, dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, Coríntio, Éfeso, etc. Então, aí você vê que a igreja ela estava espalhada, né? E como organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Por exemplo, a gente vê em Atos 2:42, a gente fala que ela orava, que ela ensinava,
Aí você vê, contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Então tinha os irmãos que estavam passando por dificuldade, então a igreja se preocupava com essas pessoas, em socorrer essa pessoa. A gente vai ver o próprio apóstolo Paulo falando da dificuldade dos irmãos em Jerusalém, e onde ele está fazendo toda uma questão de coleta nas igrejas para poder ajudar uma igreja, até uma igreja, vamos dizer assim, lá no mundo grego, ele vai levantar uma coleta para ajudar as igrejas que estão lá em Jerusalém. A gente vê toda essa questão aqui de organismo vivo, a igreja ela se movendo entre si, mas toda uma organização na sua existência, no seu modo de agir como igreja local. E aí ele vai se instituir o diaconato, a gente já viu isso em Atos 6, ela elegeu liderança, aí a gente vê em Atos capítulo 4, versículo 23, o envio dos seus primeiros missionários, Atos 13, todos esses fatos mostram um organismo vivo seguindo de forma organizada. Então você vê, a própria igreja local, ela é um organismo e ela se organiza para agir, para trabalhar dentro das suas demandas ali. Claro que, qual é o modelo? Existe um modelo de como essa igreja deve agir, é o modelo bíblico, principalmente no livro de Atos. O livro de Atos é a nossa grande referência de como a igreja ela age, a sua ação dentro da sua esfera universal no mundo e tanto na sua esfera local. E aí a gente vai para uma outra aspecto que é no seu aspecto litúrgico e ritual. Então toda a igreja organizada possui suas liturgias e rituais. Se a gente for para uma igreja católica, a gente vai ter todo o sistema litúrgico lá e ritual da igreja católica. Se a gente for para uma igreja luterana, que é uma igreja protestante histórica, mas vai ter o seu sistema ritual e de liturgia. Se a gente vai para uma igreja pentecostal, mesma coisa, a gente vai ver a forma de estrutura da liturgia de um culto pentecostal. Um sistema batista ou presbiteriano, então todas as igrejas vai ter o seu sistema de toda a sua organização litúrgica. Aí muita gente acha que isso não é necessário. Se não houver isso, a gente tem uma bagunça, pode correr o risco de ter uma bagunça. Então a questão da liturgia e dos rituais tem toda uma. Quer dizer, eu vou pegar isso aqui, às vezes os irmãos entender. Essa questão da liturgia é uma coisa mais comum. Por exemplo, toda a questão de ceia. Quando a gente vai tomar ceia, você vê que tem chega um momento do culto, tá? Mas quando vai o momento que vai distribuir a ceia, por exemplo, a gente vê, vamos pegar a igreja dentro do nosso modelo. Faz-se a leitura em Atos, em 1 Coríntios, capítulo 11 lá, né, na questão da ceia. E vou pegar como funciona aqui dentro da nossa igreja. Então, enquanto isso, os obreiros, geralmente os pastores, estão cortando pão, dividindo o vinho, já estão distribuindo o vinho, e eles vão fazer ali orar para poder distribuir, enquanto a gente tem uma liderança que está lendo o texto bíblico. Então, sai distribuindo primeiramente o pão, as pessoas vão pegando o pão, espera todas as pessoas pegar, depois novamente lê só aquele versículo específico da questão do pão. Então se ora e as pessoas comem o pão todo junto. Depois novamente se repete agora com o suco de uva, e aí dentro da nossa, aqui nós entendemos que tanto o pão como o vinho são elementos que simbolizam o corpo de Cristo, ou seja, eles não se transformam no corpo de Cristo. Se a gente for para dentro de uma igreja católica, muda-se, eu acho que até luterana, então realmente se entende, isso tem um nome, eu não vou falar o nome para não, mas existe um nome que se dá isso dentro da teologia, mas eu quero falar só na questão de como que funciona. Então, aí ora se fala assim, dentro do nosso sistema, ora se fala assim, de liturgia. Entende-se que aquilo representa, não é o corpo, mas em outros segmentos, outra tradição, não. E aí a gente tem essa questão de rituais, na questão do ritual, pegando a ritual como ceia. Você vai ver a própria questão de ritual, a gente vai ter, por exemplo, igrejas que, na questão do batismo, tem que submergir a pessoa na água, outros falam tem que aspergir a água. Então é um ritual. E dentro desses rituais, pegando dentro da tradição protestante evangélica, a gente já vai saber
qual é o segmento evangélico ou protestante aquela denominação, aquela igreja, ela pertence. E aí a gente tem todas essas questões, por exemplo, a questão da liturgia, aí a gente vai, a liturgia, vamos pegar na questão do próprio culto, como que ele é regido, a questão da ministração, da questão da palavra, a questão de louvores, tudo isso também está dentro da liturgia, de como que ela é organizada. Então, dependendo da tradição, dependendo da forma de governo, a gente vai ver que a gente vai perceber qual o governo, qual é o tipo de governo que essa igreja ela adotou. Então ele fala assim, olha, ele até fala dessa forma em relação aos aspectos rituais, nesse sentido vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas e realizando a ceia do Senhor. Você vê que ele pega os elementos tanto de ceia, de batismo e ceia, na questão de rituais, e a liturgia aí depende muito da própria questão da tradição. E aí, o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Então a gente tem a episcopal, presbiterial e congregacional. E aí, até por causa do tempo, e também aquela coisa, não é uma coisa que você fecha, não é uma coisa que você fala assim, esse é o melhor e vai dar certo. Mas eles têm, claro que ele vai ter essas diferenças. Essas diferenças é interessante. A episcopal, aí ele vai pegar, né, a palavra episcopo, e é uma palavra que aparece no Novo Testamento, tanto em Atos 20, 28, 1 Timóteo 3:2, Tito 1:7. Aí ele vai falar que no contexto episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominado de bispo ou supervisores. E aí, né, vai esse tipo de... vai entender isso. Então, entende-se que há um bispo que centraliza, né? Há uma centralização de poder nessa liderança, e ele que vai reger, é por meio dele que vai reger. O mais conhecido, que todos conhecem, é a Igreja Católica Romana. Mas você tem igrejas, por exemplo, a própria Igreja Anglicana também é assim, a Igreja Ortodoxa também, ela é dentro dessa linha também. Né? Você tem um bispo, que ele é o bispo principal, e o que ele fala é distribuído para os demais. Então, nesse tipo de sistema, você tem uma centralização de poder, tá? Mas, pegando a própria ideia da própria Igreja Católica, a gente vai ver que você tem os cardeais também, que também há um sistema de votação. Então, não é tão vamos dizer assim, claro que vai ter a questão de que quando o Papa fala, ele é o vigário de Deus, tem toda essa questão da tradição. Mas há também os cardeais também que são responsáveis por um determinado grupo. E você tem o presbiterial, que aí também, esse modelo, né, que também você vai pegar a própria palavra presbíteros, né, que também é encontrada no Novo Testamento, Atos 11:30, Atos 15:2. E aí ele fala do Supremo Concílio, ou Assembleia Geral, que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais da América do Norte. Por exemplo, você vai ver hoje no Brasil, as igrejas presbiterianas, elas seguem o modelo das igrejas presbiterianas. É um tipo de... Eu estou já falando aqui me adiantando, por quê? Porque aí também o professor tem que fazer a lição de casa também, né? Eu gosto de dar o livro onde está, você tem que estudar também. Mas, em linhas gerais, você tem um primeiro aqui que há uma concentração maior, você tem a questão lá que ele é o representante de Cristo, pegando a ideia do Papa. O sistema presbiterial, você tem a centralização, ele é muito mais dividida. Então, ela é mais dividida. Você tem um grupo de presbítero, aí você vai ter uma votação, aí isso leva até o concílio, aí o concílio vai decidir. Então, ele é mais descentralizado. Tá? Ele é mais descentralizado e há toda uma organização nesse tipo de governo. Tá? E o governo congregacional, que é a prática de eleger dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento, é vista em Atos 14:30. Claro que
aqui é interessante esse congregacional porque a própria igreja ela vai eleger, ela que vai escolher os seus pastores. Por exemplo, quem trabalha muito nesse sistema são igrejas batistas. Igrejas batistas são mais congregacionais. Então, a igreja local ela tem mais autonomia. E você vê que o próprio pastor José Gonçalves, no livro, ele trabalha bem essa questão. Por exemplo, como é que funciona o sistema assembleano? Eu vou pegar um modelo nosso, né? O pastor José Gonçalves, ele é pastor da Assembleia de Deus Ministério Belém, e ele vai trabalhar dentro do lado do sistema dele. Por exemplo, o nosso sistema aqui, aí fica para os professores, né? Qual tipo de sistema nós somos? O nosso sistema, ele é um sistema híbrido, tá? Ele é um sistema híbrido, ele é um sistema ele tem um aspecto episcopal. Você tem um pastor presidente, né? Que ele é o líder, ele é o pastor responsável por toda a instituição, e ao mesmo tempo ele é congregacional, porque as congregações, por exemplo, os pastores que são das congregações, vamos dizer assim, o pastor José Araújo, vou pegar um exemplo aqui, falando do nosso contexto, pastor Jabson, Ceará, pastor Renê. Então esses pastores, eles estão lá nas suas congregações, nas igrejas, eles têm autonomia, tá, para trabalhar dentro das suas igrejas, na questão administrativa. Claro que tem um modelo central, que não é uma coisa imposta, mas existe um modelo central, uma referência, mas eles têm essa liberdade, vamos dizer assim, para trabalhar dentro das suas igrejas. Então, pegando o nosso modelo aqui, o nosso modelo é mais híbrido. Se eu não me engano, eu estou tentando lembrar aqui, o pastor ele fala que se você pegar, por exemplo, a própria Assembleia de Deus, por exemplo, ela é tanto congregacional, ela tem essa questão também, e ela tem alguns aspectos presbiterial também, e até ele cita as igrejas presbiteriais da América do Norte. Por quê? Porque eles vão ter um sistema de votação para eleger se o pastor presidente ele tem um mandato, né, de um determinado tempo de tempo, e de tempos em tempo. Então lá, eu sei porque meu irmão congrega lá, então você tem evangelistas e pastores ordenados, então essas pessoas eles são aptos a votar, então eles vão votar para poder eleger o pastor presidente da denominação. Então, em igrejas congregacionais, você vai ter esse tipo de votação na eleição, tá? Então, e na verdade, todas elas têm a questão de eleição. Se você pegar a episcopal, você vai ter eleição. O Papa, existe uma votação pelos cardeais. Então, existe essa questão da votação. É que em alguns governos isso é mais feito com frequência. A gente consegue enxergar, tá? Então eu diria, e aí, né, dentro do nosso sistema é um sistema híbrido. Então a gente tem dois sistemas aí, duas características de dois sistemas que a gente trabalha. Então esses são os três sistemas mais conhecidos dentro da nossa realidade, dentro da nossa tradição. Claro que se você for ler um livro mais extenso, ele vai te dar de outros sistemas. Por exemplo, você tem a igreja lá ortodoxa, que ela é parecido com o episcopal, mas vai ter algumas suas características próprias. Isso depende muito do contexto onde a igreja ela está lá. Aí uma coisa importante, que é o que a gente tem que trabalhar nessa lição, é que como organismo, né, ele deve ser organizado. O que ela não deve ser é institucionalizada. Então essa coisa engessada, cheia de regras, que leva a legalismo. Então é isso que a gente tem que ter o cuidado, né? Porque quando se vira uma instituição, ela institucionaliza, ela deixa toda uma dinâmica de organismo e de organização. Vou dar um exemplo disso. Quando a gente vai para a China, na China não é que você não vai congregar. Se você é católico, vai ter os templos católicos dentro do sistema comunista lá. Você vai ter o sistema. Você pode ir na igreja, você vai comungar, né? O católico, os evangélicos, você vai ter as igrejas lá
que vão estar. Só que o que acontece? Essa igreja, ela perdeu toda uma dinâmica de organismo. Ela tem uma organização lá, a organização não deixou de existir, mas ela é institucionalizada, porque o governo que vai reger essa igreja. Então ele vai colocar os pastores que são mais alinhados com o sistema, com o regime. Ele vai colocar tanto na igreja evangélica e católica. Então, por exemplo, tem o Robert Menzies. O Robert Menzies, ele é um pastor pentecostal, escreveu livros sobre dons espirituais, e ele trabalhou ou trabalha há muito tempo dentro de formação de liderança, lá na liderança chinesa. E ele fala, só que quando ele vai conversar com a membresia, onde as membresias gostam mais de frequentar os cultos. Eles gostam de frequentar os cultos nas igrejas que não são legais, não são legalizadas. Por quê? Pela essa própria dinâmica do culto, onde o pastor ele vai pregar, e isso é direcionado, o Espírito Santo vai direcionar a igreja, que é diferente de uma igreja institucionalizada lá da China. Então, de novo, qualquer um de nós, podemos ir na China, vai ter igrejas evangélicas, igrejas católicas, de várias tradições. Só que ela é institucionalizada porque ela não é regida conforme os moldes do Novo Testamento, ou seja, não é um organismo vivo, ou seja, Cristo não é a cabeça, portanto o Espírito Santo não está atuando nessa igreja. A organização, porque você tem as lideranças, tem o seu governo lá, mas ela é engessada. As pessoas, os líderes não têm, eles não têm liberdade de autonomia dentro da denominação da igreja. Então é um assunto que é interessante, porque quando a gente vai pensar qual é o modelo da nossa igreja. Então, eu acredito que eu deveria nem ter falado, eu deveria ter deixado como tarefa para os professores, mas quando a gente vai olhar e a gente olha a dinâmica da igreja, fala assim, qual é o tipo de governo da minha igreja? Onde eu me encaixo aqui? Tá? Então, esses livros que eu tenho indicado, né, a Teologia Sistemática do Stanley Horton, é uma obra clássica, tá, numa perspectiva pentecostal, mas isso não quer dizer que você não possa ler outros tipos de teologia sistemática. Eu indico o Warren Gruden, é muito bom também, tá? Ele é uma teologia sistemática bem boa, tá? Então, ainda que ele seja histórico, ele dialoga bem com carismáticos e pentecostais. Tem esse livro que, no livro de apoio, o pastor José Gonçalves, ele cita bastante o Greg Ellison, que é a eclesiologia. Essa questão que a gente trabalhou, principalmente no subtópico 3, ele aprofunda bem lá, tá? Tem um capítulo, na verdade são 2 capítulos, onde ele trabalha o seu sistema, depois ele vai dar mais no outro capítulo ele trabalha mais, então ele trabalha muito esse assunto dentro desse livro. E aí, eu deixei esse livro História do Cristianismo, mas você tem outros livros, por exemplo, a História do Cristianismo através do século, que também é um livro muito bom, principalmente nessa questão da evolução, vamos dizer assim, da questão do governo da igreja, né, como que isso foi desenvolvido através do século, tá? E depois na igreja, na Reforma Protestante, como isso volta, né, e retoma, e aí a gente vai ver os modelos presbiterial e congregacional sendo mais evidente. Então, eu quero desde já agradecer os irmãos, né, por esta pré-aula. E, de novo, tá, irmão, vocês possam aí, se gostou, fazer seu comentário, compartilhar, tá? E que essa pré-aula seja um bênção na vida de vocês. Essa lição desse trimestre é uma revista muito boa, vai trabalhar muitos aspectos da igreja, né, como a sua natureza, de toda essa questão de como ela atua, do seu funcionamento. Então é muito importante para a gente saber como que a Igreja de Cristo ela deve se comportar dentro da realidade que nós estamos. Então essa lição, ainda que não seja uma lição tão empolgante, vamos dizer assim, no aspecto, quando a gente entra na questão do governo, mas ela é importante, porque na questão de organização, né, todo organismo tem que ter organização. Então não é uma coisa que a gente vai deixar a igreja acontecer sem ser organizada. E que Deus possa abençoar todos em nome de Jesus.